No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a ensaísta e professora Ana Maria Clark Pérez. Ana Maria Clark Pérez nasceu em Belo Horizonte. É mestre em língua portuguesa e doutora em literatura comparada pela UFMG. Dentre seus trabalhos, destacamos O Infantil na Literatura, uma questão de estilo, tese de doutorado. A linguagem na literatura infantil, as várias falas do adulto para a criança. Análise de versões de Chapeuzinho Vermelho, dissertação de mestrado. Ana Maria Clark Pérez possui também diversos artigos e ensaios publicados em periódicos nacionais e estrangeiros. Atualmente, Ana Maria é professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFMG. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Elton. Então tá ótimo. Ana, sua linha de pesquisa atual concentra-se em literatura e psicanálise, mas você tem formação em língua portuguesa. Eu gostaria que você falasse para nós sobre essa trajetória sua nos terrenos das letras. Eu acho muito interessante falar do meu percurso, porque eu acho que houve correções de voo nesse percurso, e isso eu acho que foi o mais instigante para mim. Eu sou na graduação do setor de língua portuguesa, né, e hoje na pós-graduação eu trabalho com a literatura brasileira, mas eu comecei minha carreira já trabalhando com estilística, né, quer dizer, focalizando as questões de estilo, mas uma estilística mais tradicional, e dando aula de literatura infantil brasileira. E pouco a pouco eu comecei a rever uma série de pressupostos, a questionar uma série de conceitos, e acabei por fazer o meu doutorado em literatura comparada, onde eu continuo trabalhando com estilo, mas numa perspectiva bem diferente, e também focando questões relativas à leitura, mas tentando sair da literatura infantil e chegar ao infantil na literatura, que seria um outro ponto. Ótimo. Sobre a questão do estilo, nós ainda vamos falar no decorrer do programa, mas crítica psicanalítica, você poderia falar para nós um pouco sobre as bases desse método de leitura e interpretação do texto literário? Eu nem sei se haveria uma crítica psicanalítica. Eu acho interessante a gente procurar cotejar, né, a literatura com a psicanálise, ver o que resulta desse diálogo. E eu acho, sim, eu acho que é possível a gente pensar num método psicanalítico, trabalhar a literatura levando em conta o método psicanalítico, que é o trabalho com o significante, ou seja, a gente não se prender a significados pré-estabelecidos, a gente pensar que em todo o trabalho há uma implicação do sujeito, do ser falante, e eu tomo muito cuidado para nesse trabalho esse trabalho não ser simplesmente uma área a serviço de outra área. Quer dizer, por exemplo, eu usar um instrumental psicanalítico para psicanalizar autores, personagens, colocar autor em divã, que isso já aconteceu muito, mas eu acho que o mais interessante é esse confronto, ver em que os conceitos, em que a teoria, em que a prática psicanalítica podem me ajudar na leitura do texto literário. Então é mais um trabalho de cotejamento, de diálogo, de ver o que a gente, que outra linguagem a gente consegue obter a partir desse diálogo, e não uma aplicação. Né? Ok, e me diga uma coisa, em termos de formação do especialista nessa aproximação literário e psicanalítico, qual é a formação recomendável? Você fala para o psicanalista ou para quem vai trabalhar com a psicanálise, né? Na abordagem do texto literário. Bom, nesse ponto eu concordo muito com Freud, quando ele dizia que para trabalhar com a psicanálise, e de qualquer forma, é necessária a vivência dessa psicanálise, a experiência analítica. Ele até dizia alguma coisa, que a psicanálise não se aprende nos livros, ou seja, só nos livros, mas se aprende no divã. Quer dizer, então, é óbvio que não basta apenas uma experiência analítica, há que ter muito estudo, muita teorização, mas eu acho que para esse trabalho, o ponto principal, o ponto básico, o ponto de partida, seria a vivência de uma experiência analítica. E a partir daí, buscar esse cotejamento. Inclusive, um tipo de trabalho que eu gosto muito de realizar é fazer esse cotejamento, né, entre o processo analítico, entre o tratamento analítico e o processo de criação e de leitura de um texto literário. Então, eu acho que sem essa vivência é muito difícil, no meu entender. Ok. Você se volta com o método psicanalítico para o universo da criança. Eu gostaria de te perguntar, é possível a gente fazer uma história da criança no Ocidente? Quer dizer, a criança, vamos supor, a criança da Idade Média, a criança dos tempos atuais?
Essa questão tem me interessado muito e eu tenho me voltado para esse ponto exatamente para eu tentar entender hoje, nesse final de milênio, a produção para a criança. E se eu penso o momento, a gênese disso tudo, que criança que estava em questão nesse momento, eu acho que muitas coisas ficam mais claras para mim. E realmente a gente tem vários estudos, né, que mostram que a criança ela não era particularizada, ela não era distinguida na Idade Média, ela se misturava aos adultos, ninguém prestava atenção na criança. E pouco a pouco, em função de uma série de alterações políticos, sociais, econômicas, religiosas, quer dizer, a criança vai sendo descoberta, mas ao mesmo tempo os adultos têm uma necessidade muito grande de educar, de formar essa criança, creem que essa criança é completamente ingênua, imperfeita, irracional e ela precisa de uma educação. E é em função dessa preocupação pedagógica do adulto que surge a literatura infantil. Então, a minha grande questão é isso. Essa criança do final do século XVII, que um dos marcos do surgimento do gênero é justamente na França, no final do século XVII, essa criança atual, ela é a mesma criança do século XVII? Óbvio que não. Mas, em termos de produção, para ela, eu acho que muitos dos pressupostos que vigoravam no século XVII ainda continuam vigorando. Então, esse percurso aí me ajuda muito a esclarecer questões da criança contemporânea. Uhum. Bom, num trecho de um ensaio seu, diz o seguinte: e onde as crianças têm contato com a literatura infantil? Normalmente, é a escola a responsável por essa aproximação. E para facilitar seu trabalho, ou para atender às supostas necessidades e desejos do público infantil, educadores ainda subdividem essa literatura, determinando as várias faixas de leitura. Estabelecem assim o que todas as crianças de uma idade específica conseguem, precisam ou desejam ler. Comenta para nós essa setorização aí da criança. Aí. Eu acho, essa é uma questão muito séria, que me preocupa muito. Eu acho que, além desse a priori, de se escrever para a criança, ainda existe muito, né, essa divisão, essa subdivisão em faixa etária. Então, esse livro, ele serve para a criança de 7 a 8 anos, esse serve para crianças de 9 a 10 anos. Normalmente, isso vem muito da psicologia genética, que estipula as fases de desenvolvimento, quer dizer, são estudos muito sérios, mas eu questiono se eu posso fazer essa aplicação tão rígida. Quer dizer, se todas as crianças de uma faixa etária têm os mesmos desejos, as mesmas necessidades, se eu posso estipular, isso serve para criança, quer dizer, um texto que eu digo que serve para uma criança de 9 ou 10, uma criança de 8 não poderia ter acesso, e vice-versa. Então, essa subdivisão muito rígida, que compartimenta as crianças, eu acho que a gente precisava repensar. Né? Será que a literatura é para isso, para ter um único entendimento? Então, todas as crianças de uma faixa vão entender de outra forma? Ou exatamente o contrário, para oferecer as mais diferentes leituras? Né? Então, eu acho que a gente podia começar a repensar não apenas esse a priori, mas essa subdivisão, essa criação rígida de faixas de leitura, que, obviamente, isso facilita o trabalho do educador. Né? Então, a criança tem tantos anos, eu dou para ela esse tipo de livro. Mas será que é por aí? E eu gosto até de dar um exemplo. Uma vez eu trabalhava numa pesquisa com crianças muito pequenas, em torno de uns 5 anos por aí, e eu li Os Ciganos, de Bartolomeu Queiroz, que é um livro considerado difícil, né? Ou então considerado para jovens um livro difícil. E quando eu acabei de ler, o menininho virou para mim e falou assim: nossa, que bonito. E eu fiquei pensando assim, bom, será que ele entendeu? Será que ele não entendeu? Ele achou muito bonito, aquilo tocou esse menino. Então, eu acho que esse exemplo, como vários outros, é reforçar essa ideia de que a gente precisa repensar, problematizar um pouco isso. Né? Ok. Ana, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos a professora Ruth Silviano Brandão. Vamos ver? É um prazer muito grande poder falar no trabalho de Ana Maria Clark Pérez e de poder manifestar o meu respeito e a minha admiração sobre ele, principalmente porque Ana Maria trabalha de forma extremamente bem articulada com literatura e psicanálise, lendo os textos de Freud e Lacan e articulando-os com o próprio texto literário e ficcional, acrescentando à sua leitura um saber novo, uma maneira nova de ler, de escrever e de pensar o fato literário, principalmente quando ela articula a questão do fantasma fundamental ou da fantasia infantil com o texto ficcional, seja ele o texto considerado infantil ou não, onde ela vê a presença constante dessa fantasia fundamental que nos habita a todos nós, sujeitos falantes. E ela vê isso não só em textos de crianças, mas em textos de adulto, como no trabalho vigente sobre a obra de Machado de Assis, por exemplo, que ela vai lendo sobre um outro enfoque, sobre esse enfoque com o qual ela trabalha.
E eu queria lembrar aqui de um fato que para mim é muito interessante, acontecido alguns anos atrás, numa aula em que eu era professora, né, e Ana Maria estava presente, em que por uma oportunidade, que eu não me lembro exatamente por que motivo, ela fez um relato, ela contou uma história infantil, para aqueles alunos adultos, marmanjos, que ficaram assim absolutamente fascinados com a maneira como ela contava e na maneira como ela relatava o fato. E eu acho que fica claro aí, no seu relato e nessa oportunidade, como mesmo que o infantil, essa fantasia que nos atravessa, esse fantasma que nos habita, está no leitor adulto ou no leitor infantil, e nessa coisa tão privilegiada que é o texto literário, que é a escrita, onde nós nos inscrevemos e que nos escreve também. Pois bem, Ana, você gostaria de comentar o depoimento? Sim, eu inicialmente gostaria de agradecer as palavras elogiosas da Ruth e dizer que tem sido muito bom, tem sido muito instigante para mim trabalhar, né, agora, porque a Ruth até relatou quando eu fui aluna dela no doutorado, já há 3 anos eu defendi minha tese, estou dando aula na pós-graduação, e de poder trabalhar com ela e com a Lúcia Castelo Branco. Nós 3 temos a mesma linha de pesquisa, literatura e psicanálise, e nós temos diferenças, obviamente, de interesses, de abordagens, graças a Deus, né? Mas a gente tem podido fazer uma interlocução muito interessante, né? Eu acho que a gente não está conciliando coisas, porque eu não gosto muito desse termo de conciliar, eu acho que a gente anula as diferenças, mas a gente está conjugando, né, o nosso trabalho, a Lúcia com os interesses dela, por exemplo, agora, as funções e disfunções da escrita, a Ruth sempre questionando os pontos relativos à representação, eu perseguindo essa questão do estilo, e até a gente está planejando a nossa linha, um grande colóquio internacional no final do ano, onde a gente vai trazer professores de universidades francesas e a gente vai poder discutir um pouco o nosso trabalho. Então tem sido muito bom trabalhar com a Ruth e com a Lúcia, que me receberam, né, na linha, elas trabalham há tanto tempo, com tanto sucesso, né, nessa área, e me receberam de uma forma muito carinhosa até. Ótimo. Então vamos aprofundar um pouco mais na sua linha de trabalho. No ensaio seu dedicado à obra Dom Casmurro de Machado de Assis, você fala de um certo fantasma na escrita literária, nos seguintes termos: mas como conceituar tal fantasma? Levando-se em conta sua principal característica, o sujeito na posição de objeto. Seria ele, na perspectiva lacaniana, uma resposta do sujeito ao desejo enigmático do outro. Encenação primitiva na qual o sujeito procura se constituir naquilo que falta ao outro. Verdade e ficção, escrita matriz de todos os nossos atos. Poderíamos considerar essa montagem fantasmática como o que de mais infantil há em nós. É possível abordar um pouco mais didaticamente essa questão, Ana? Bom, eu vou tentar. Não é uma questão simples, definitivamente, né, esse conceito lacaniano de fantasma fundamental. E, às vezes, há questões que é difícil a gente simplificar essas questões, porque elas não são simples mesmo. Vou tentar uma outra abordagem. Essa é exatamente a minha tese, né, que em toda a literatura haveria o infantil e esse infantil seria o fantasmático. Aí, eu dando continuidade ao trabalho desenvolvido na minha tese de doutorado, eu tenho me ocupado agora com a escrita de Dom Casmurro, que eu acho que é um autor extremamente atual. Cada vez que eu releio Machado de Assis, perdão, falei Dom Casmurro, não é à toa. O Machado de Assis é um autor extremamente atual. Cada vez que eu releio as obras de Machado de Assis, eu fico mais encantada. Bom, a respeito desse fantasma, desse fantasmático que eu associo isso ao infantil, poderia dizer o seguinte: bom, Freud, ele dá muita importância ao estudo da criança, né, e sobretudo, aos traços infantis que se perpetuam na vida adulta. Até uma coisa muito curiosa, porque eu comecei a perceber que os especialistas em literatura infantil, eles não se ocupam muito com Freud, não. E Freud talvez tenha trazido as contribuições mais ricas e mais instigantes sobre a criança. Então, eu sempre interessada nas questões relativas à criança, eu comecei a trabalhar com a psicanálise e comecei a perceber que Freud dá muita importância a um conceito de fantasia, seja consciente ou inconsciente, dizendo que essa fantasia estaria na base dos sintomas. Bom, Lacan, partindo de Freud, né, que o que Lacan faz é um retorno a Freud, reler a obra de Freud, dando a sua contribuição extremamente original, ele chega, a partir de Freud,
e até um longo capítulo na minha tese em que eu faço esse percurso todo, né? Estou tentando sintetizar aqui. A partir de Freud, ele chega a um conceito de fantasma fundamental. Quer dizer, esse fantasma fundamental, todos nós teríamos esse fantasma, quer dizer, cada um tem de uma forma diferente, cada fantasma em cada um é diferente, mas todos temos esse fantasma, e esse fantasma está na base dos sintomas, dos devaneios, de todos os nossos atos, aí incluída a literatura, a escrita literária. E exatamente, como eu disse, cada um tem o seu fantasma, mas a característica primordial dessa matriz, da estrutura do fantasma, é exatamente o sujeito se colocar como objeto do desejo do outro, para tentar suprir a falta do outro, ser o que falta ao outro e, ao mesmo tempo, tentar suprir a sua própria falta. E eu percebo que esse mecanismo fantasmático e essa verdade fantasmática, assim, de achar que o sujeito vai conseguir completar o outro, vai conseguir se completar, que é impossível, eu vejo como alguma coisa de mais infantil que existiria em todos nós. E a gente nem precisa chegar a teorizações lacanianas. Se a gente percebe uma criança, isso é uma característica da criança, sobretudo criança pequena, é querer sempre ser objeto da atenção do outro, do cuidado do outro, né? Então, a partir dessa estrutura, né, que eu chamo de construção fantasmática, dessa estrutura do sujeito se colocar como objeto do desejo do outro, que para mim seria o infantil, isso para mim estaria em toda a literatura, mas alguns autores explicitam isso de uma forma muito marcante, quer dizer, você está percebendo que não é um infantil temático, é um infantil estrutural, um texto não precisa ter personagem, criança, não precisa abordar o tema da infância, mas essa estrutura de uma certa insistência de um sujeito, vamos supor, uma personagem, um narrador, se colocando sempre como objeto do desejo do outro, isso para mim é um infantil. E, por exemplo, eu vejo isso escancarado no Machado, especialmente no Dom Casmurro. Se a gente percebe o percurso ali do relato das Memórias de Bentinho, o tempo todo é como se ele quisesse recuperar um olhar perdido, né? E tenta recuperar esse olhar via escrita. E o tempo todo ele está reinventando um olhar, ele está reencenando o olhar de Capitu, e ele sempre se colocando como objeto desse olhar, dessa atenção, né? Então, seria um pouco por aí. No meu trabalho de tese, eu verifiquei isso inicialmente na obra do Bartolomeu Queiroz. O texto Ciganos foi operacional, a partir dele eu tirei um conceito, né? E isso na obra do Bartolomeu está também muito claramente mostrado, muito acentuado. Por exemplo, nos Ciganos, chega um momento que o menino diz que ele quer ser o que falta aos ciganos, ele quer ser roubado para os ciganos. Quer dizer, para mim, isso aí a questão, ele querer ocupar o lugar do objeto A, lacanianamente falando. Então, eu venho perseguindo isso na escrita de Machado de Assis, na escrita de Guimarães Rosa, onde isso também está muito escancarado, já tem trabalhos também do Álvares de Azevedo. Quer dizer, agora, o interessante não é apenas... Eu vou te pedir para... Ana Maria, nós interrompemos no bloco anterior, num ponto em que você começava a falar de Álvares de Azevedo. Você tem um ensaio dedicado à leitura de Lira dos 20 anos, Encenação do Desejo em Álvares de Azevedo, uma leitura da Lira dos 20 anos. Fala para nós um pouco sobre isso. Eu estava falando sobre esse infantil que eu venho detectando em textos literários, e um trabalho que eu fiz foi justamente sobre Álvares de Azevedo, foi até um trabalho que eu fiz quando eu estava fazendo meu doutorado, uma matéria com o Sérgio Peixoto sobre romantismo. E eu me encantei com a poesia de Álvares de Azevedo e vi também como que esse infantil, né, esse infantil estrutural está presente. Quer dizer, o tempo todo ele está fantasiando, ele está querendo ser objeto do desejo da amada, ele quer ser olhado, a variação do olhar é impressionante, ele está reinventando sucessivamente o olhar da amada, ele quer ser abraçado, ele quer ser beijado, ele quer dormir no colo dela, às vezes há referências muito explícitas, até um outro materno mesmo aí, mas e o que eu achei mais instigante é essa superposição de encenações. Quer dizer, há momentos em que ele sonha, quer dizer, você pensa aí o sonho, né, noturno, e nesse sonho ele está fantasiando, quer dizer, ele está fantasiando primeiro, que ele está sonhando, e nesse sonho a amada está olhando só para ele, quer dizer, construções fantasmáticas, fantasias, sonhos, e esse infantil aí perpassando a poesia dele. Então a gente percebe que esse infantil, ele, né, na minha tese, ele está presente em toda a literatura, mas não basta, que eu ia dizendo isso, não basta você verificar ao infantil. Eu acho que é aí que entraria a questão
né, do estilo, que é a reinvenção constante desse infantil. Ótimo, Ana, falando agora um pouco sobre esse mercado editorial direcionado para um público infanto-juvenil. Nós, nessa segunda metade desse século, certamente essa produção intensificou-se muito. Nós temos hoje editoras especializadas nessa produção. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre a qualidade dessa produção. Ela corresponde o que é bom e o que não podemos dizer assim? Então agora voltando do infantil na literatura, chegando à literatura infantil. Eu tenho questionado muito essa produção para criança. Como você bem disse, a partir da década de 70, por aí, há um boom, né, da literatura infantil. Eu acho que cada vez mais, no meu entender, a gente está tendo uma quantidade muito grande de livros, mas eu me pergunto se a gente está conseguindo manter uma qualidade, que a gente tem realmente obras muito interessantes com esse rótulo. Eu acho que eu venho problematizando o rótulo, mas eu penso que não é o fato de ter o rótulo que vai validar uma obra. Uma obra pode ter rótulo que seja e ser altamente instigante, né? Mas eu acho que é uma quantidade muito grande, virou uma questão assim muito mais comercial. O livro é lançado na escola, o menino tem que ler, tem que comprar, então vendem-se muitos livros, até que ponto que o menino está lendo, que tipo de leitura que ele está fazendo. E eu estou muito preocupada com essa questão, e até exatamente para me inteirar mais dessa recente produção para criança no Brasil, e não apenas no Brasil, na América Latina. Eu estou numa pesquisa de um projeto da América Latina que eu tenho lá na Faculdade de Letras, qual eu faço parte, que eu estou vendo a produção recente, 1997, brasileira e argentina. Né? Eu ainda não tenho resultados, né, para apresentar, mas tem me preocupado muito. Eu acho que a gente tem que repensar muito isso. E é possível, por exemplo, indicar para os nossos professores, pais em geral, familiares em geral, alguns critérios básicos a serem observados? Olha, ao selecionar, ao indicar o tipo de obra, atenha-se a isso. Eu acho que seria interessante sempre esse educador tentar conhecer, tentar ler o que está saindo, né? E eu acho que ousar mais, escutar mais a criança, fazer mais experiências. A minha ideia hoje, por que a gente só pode oferecer à criança o livro que tem um rótulo de literatura infantil? Por que a criança não pode ter acesso a outros livros? Às vezes elas nos surpreendem, a gente fala, não, ela não vai entender aquele livro. E de repente ela faz leituras assim que a gente se espanta, com as quais a gente se espanta. Então, eu acho que a escola podia se abrir mais, e não é uma questão simples. Eu não estou dizendo assim, vamos tirar a literatura infantil, vamos adotar Zé de Alencar para menino de 8, 9 anos. Não é por aí, obviamente. Eu acho que assim, tentar mais experiências, levar mais tipos de textos, mesmo textos que, em princípio, a gente acha que ela não vai conseguir ter acesso. E também tem um outro tipo de trabalho. Eu tenho problematizado não apenas o tipo de livro que é levado à criança, mas também o tipo de leitura que é exigido pela escola. Né? Eu acho que essa questão é fundamental também, né? Que não basta apenas você sugerir um texto extremamente instigante se você cobra uma leitura que vai fazer com que aquela obra se perca, né? De alguma forma. Ótimo. Ana Maria Clark Pérez, a última pergunta do programa. Quem vai fazer para você é a professora Ruth Silviano Bradão. Ana Maria, eu fui levada a fazer uma pergunta para você, e é uma oportunidade muito boa para eu próprio ouvir a resposta, e imaginei que seria interessante para todo mundo ouvir a sua opinião sobre o conceito de estilo, né, que vai ser inclusive o nosso tema do nosso Congresso Internacional de Literatura e Psicanálise. Então eu queria saber, Ana Maria, já que muita gente pensa que o conceito de estilo, de estilística é ultrapassado, e eu sei que você trabalha com isso, com esse conceito há muito tempo, qual a diferença que a gente poderia pensar no conceito de estilo articulado à estilística e ao conceito de estilo, tal como ele vem presente na obra de Freud, de Lacan e dos psicanalistas atualmente que trabalham nessa vertente? É isso que eu queria saber e gostaria de ouvir. Bom, essa questão da Ruth é muito interessante. Realmente, eu venho trabalhando com o conceito de estilo há muito tempo. E eu venho ficando impressionada que o conceito de estilo acabou se tornando um conceito fora de moda, rejeitado tanto pelos estudos linguísticos quanto pelos estudos literários. Não se fala mais em estilo, só se fala em escritura. Porque Barthes é isso, não fala de estilo, que eu não acho que é bem por aí. Agora, realmente, se eu penso no conceito de estilo, muito enfatizado pela estilística que eu chamaria de estilística tradicional,
né, de pensar o estilo como uma forma de se escrever, como uma maneira, como uma arte de bem escrever, como que é uma certa retórica aí, eu acho que aí sim a gente tem que problematizar, né, esse conceito da expressividade, de um conteúdo anterior a uma linguagem, de um autor anterior ao texto. Eu acho que se eu penso o conceito de estilo nessa vertente, realmente acho que ele precisaria ser problematizado, mas revisitado. E eu acho que o conceito de estilo é muito mais amplo que isso. E eu venho, exatamente como a Ruth levantou, a partir da psicanálise, sobretudo a partir de Lacan, que tem afirmações interessantíssimas sobre estilo, tentando trabalhar o estilo não como um aspecto do enunciado, como alguma coisa assim, desse jeito eu escrevi desse jeito, eu falei desse jeito, mas como um processo de enunciação, um processo que não prescinde da implicação do sujeito e não prescinde desse infantil aí, um processo de constante reinvenção, quer dizer, a gente repete alguma coisa porque a gente não diz tudo, então esse ato de repetir, de falar de novo, mas a gente faz de uma forma diferente, a gente reinventa, então esse percurso aí, que para mim é o estilo que eu venho perseguindo, e para mim a estilística, e até a nova ementa de estilística da Faculdade de Letras procura contemplar isso. A estilística, hoje a gente está trabalhando de uma forma muito mais abrangente, a estilística tradicional e um estilo para além dessa estilística tradicional, esse percurso mesmo, esse processo. Tá ótimo. Ana Maria Clark Pérez, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para encerrar, um pequeno convite à obra ensaística de Ana Maria Clark Pérez. Creio que nesta área da literatura infantil instituem-se frequentemente saberes imutáveis, criam-se dogmas, muitas certezas e poucas dúvidas quando se trata de afirmar o que é melhor para a infância, como se todas as crianças do mundo fossem iguais e precisassem da nossa ajuda para desejar. Se, ao contrário, escutássemos um pouco mais a criança, não seríamos nós mesmos mais abertos ao novo, ao imprevisível e menos presos a normas e padrões? Pois, ao falarmos de infância, ao invés de estarmos lidando com debilidade e incapacidade, não estamos justamente falando de singularidade, de originalidade e de invenção? E isso não diz respeito também à literatura? Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.